Quando a galera viu a previsão para essa etapa do Tahiti, do CT, muito se falou sobre a edição clássica de 2014, quando o Gabriel Medina colocou ali um carimbo de qualidade, de protagonismo no título mundial, né? na campanha dele do título mundial primeiro, lá em 2014. Então, eu que gosto dessas efemérides, que são ciclos temporais de números exatos, ou seja, 10 anos depois daquela edição clássica que o Gabriel ganhou contra o Kelly em 2014, Tahiti, Te Arrupo, Chopo, como queiram, apresentou pra gente o espetáculo àquela altura, assim, ondas grandes, 6-8, 8-10, 2 metros, 3 metros, assim, aquele tubo poderosíssimo, aquela bola de espuma que esmigalha a galera na bancada tão rasa, né? Aquele slab, aquela laje de Chopo, é incrível realmente. E 10 anos depois, a gente, de fato, assistiu um espetáculo daquela magnitude. Para o Brasil, foi muito simbólico tudo o que aconteceu, né? Para os brasileiros. Depois do corte, a gente ficou com aquele quarteto goofy de Tati Wesson Webb, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Iago Dora. E os 4 tiveram seus momentos de brilho. Um deles, né? Acabou vencendo e vou chegar lá no Brabo, no nosso campeão olímpico que viveu um momento iluminado. Mas antes dele, a gente tem que falar. O Surfografia, no seu primeiro episódio, aborda a revolução feminina no circuito. E eu falei que a Tati poderia se inserir nessa revolução, porque ela tem qualidades para isso. E chegou a etapa do Tahiti e ela mostrou algumas dessas qualidades, né? Sangue brasileiro misturado com britânico, mas temperado com os riffs lá do Hawaii, né? Então é uma menina que, de fato, tem apetite, desapego, tem coragem para esse tipo de onda de consequência. Engraçado, porque eu estava presente em 2015, 9 anos atrás, quando ela tirou a primeira nota 10 dela no circuito lá em Rossegor, no mar pesado, mas com aquele fundo de Rossegor ali da região de Landes, de areia. Dessa vez não, dessa vez era aquela chapada de coral e com aquele desenho de Chopo que é impressionante, né? Cerca de 20 metros depois da bancada, era a profundidade ali é de quase 100 metros. É um fenômeno da natureza que não tem igual, pelo menos no circuito não tem igual. E a Tati se mostrou realmente poderosíssima, tirou uma nota 10 numa semifinal histórica, numa bateria histórica, que de fato está sendo encarada por muita gente como talvez a bateria mais importante da história do surf de competição feminino. E eu acredito nessa tese, e a Tati, embora não tenha passado, foi brilhante na nota 10. O depoimento dela é lindo, ela falando na atitude, né? Tinha conversado com o Ross Williams, tinha conversado com o irmão dela, que ajudou muito nessa construção do repertório dela de onda grande, no desapego, na coragem. E tudo começa na atitude, né? Na remada, ela falou disso. Quando a onda veio, sabe, rola uma sombra, a água fica mais escura. Eu acho que eles e elas decodificam quando vem a bomba, que está meio que estampada a nota 10, né? Tem umas ondas que vêm lá como se o 10 estivesse lá impresso. Você só precisa vir. Só precisa brincadeira, né? Você precisa encarar todos os seus medos e remar com tudo, e foi o que ela fez. Remou como se não houvesse amanhã, colocou para dentro, botou no trilho e saiu já com os braços estendidos, sabendo, né? Eu acho que quando a galera rema para essas bombas, já sabe que vai pro tudo ou nada. Ou vai tirar 1 ou 2, porque vai tomar uma vaca e vai ser resgatado lá na lagoa, que eles chamam de lagoa, aquela área que de lagoa não tem nada, né? Porque a água bate na canela, enfim, e é perigoso demais. O jet vai buscar a galera que toma os caldos lá. A Tati não precisou, nesse momento, ser resgatada. Ela foi ovacionada, recebida naquele canal, naquela arquibancada líquida que fica ali, com vários elementos flutuantes, caiaques, botes, barcos e também embarcações maiores, como a embarcação da Liga, que dá estrutura para o evento. E saiu com aquele sorriso, que felicidade suprema. A pessoa, eu acho que sai do corpo naquele momento, né? Saiu do campeonato porque ela acabou sendo superada pela Varrine Ferro, especialista no assunto. Moana Jones é encarada pela sua vitória em pipe como a rainha de pipe. Eu acho que a Varrine Ferro agora pode ser encarada como a rainha de Te Arrupo pelo que ela fez. Óbvio que para ganhar de uma menina que fez uma nota 10 e construiu um somatório impressionante, ela fez também 2 9s e mostrou que a dedicação àquele lugar, né, a devoção que ela se comprometeu a estabelecer com aquela bancada, rendeu. Ela falou, a primeira vez que ela foi lá, parece que ela tinha 15 anos, e ela ficou apavorada, que ela não era exatamente local do pico, ela é tahitiana, e ela só voltou 2 anos depois com 17. Então, ela desde então vem se entregando de corpo e alma para essa bancada, para essa onda que é tão desafiadora, e ela tem muitas horas de água no pico.
E essas horas de água, essa dedicação rendeu para ela não só a vitória contra a Tati na bateria histórica, como também praticamente não tomar conhecimento da Breeza Hennessy, que é a nova líder do ranking, mas a gente mal falou dela, né? Eu acho que a Tati com a nota 10 e a Varrine com o título acabaram meio que fazendo uma sombra para a nova camisa amarela, que merece aplausos pelo fato de ser a nova camisa amarela nesse contexto da Revolução Feminina. Eu falei de Molly Piccola, de Caitlin Simas, pois bem, agora falo de Tati Wesson-Med, de Varrine Ferrot e também de Breeza Hennessy. E olha o detalhe, a Breeza é a única entre homens e mulheres do Tour da Elite Mundial que lá na última etapa da temporada regular, em Cloud Break, nas Ilhas Fiji, vai surfar em casa, porque embora ela defenda a bandeira da Costa Rica e tenha sido criada no Havaí, ela mora nas Ilhas Fiji hoje em dia. Então, eu acho que são histórias narrativas realmente riquíssimas. Então, a Revolução Feminina que eu falei, que está sendo televisionada, viveu lá no Tahiti mais um capítulo especial e com esse brilho, beleza? Então, novo capítulo da Revolução Feminina e que venham novos ainda tão coloridos e vibrantes. Eu acho que tão espetaculares e dramáticos é pouco provável que a gente tenha, porque o Tahiti promove esse drama, esse perigo em qualquer movimento dentro d'água, ainda mais nas ondas que a gente viu no campeonato. Tá bom? Tá bom? Esse ritmo tá bom? Então, vou falar do Kelly, hein? Para falar do Kelly a gente tem que discorrer. Falar do Kelly é falar de muita coisa. O cara tá aí, né? O primeiro título mundial do cara foi há 32 anos. Primeira vitória do Kelly foi há 24 anos lá no Tahiti. E tem uma historinha muito maneira, porque ele fez a final, ele tinha sido ex-campeão do mundo em 98 em pipe, saiu do Tour em 98, não competiu em 99, só competiu o Pipe Master. Por acaso ele ganhou o Pipe Master contra o Shane Warne, o australiano, na final. No ano seguinte, no ano 2000, ele também não competiu o Tour, mas ele competiu no Tahiti e ele ganhou no Tahiti. Pois bem, na vitória do Kelly no ano 2000 no Tahiti, ele fez a final com o Shane Warne, grande amigo dele, Momento Generation, New School Generation, amigo de fato pessoal mesmo, camarada, amigo de berço, como eu costumo dizer. E o Kelly fez a final com o Shane Warne, e o único campeonato que eles tinham feito final antes tinha sido 8 anos antes, no ano 2000, 1992, por acaso o primeiro ano do título mundial do Kelly. Mas eles competiram naquele ano do primeiro título mundial do Kelly, o Mundial Pro Júnior na Austrália, e eles fizeram a final, comemoraram a final e fizeram a promessa. A próxima vez que a gente fizer uma final, vamos pegar cada um uma onda de base trocada? Então, eles, de fato, surfaram de base trocada no Tahiti, na vitória do Kelly, no ano 2000, mas depois eles botaram o grab rail para funcionar e o Kelly venceu o Shane Dorian naquela decisão, mas tem umas cenas antológicas deles dois surfando como se fossem goofy, claro que sem a mesma maestria nos tubos, mas foi engraçado, uma piada interna entre dois ícones do surf mundial. Pois bem, 24 anos depois dessa história, o Kelly já acumulando 5 vitórias no Tahiti, 11, não tem nem dedo para isso, 11 títulos mundiais, o Kelly chega no Tahiti, beleza. Carteirada para estar no circuito esse ano, carteirada como convite para essa etapa, mas você não vai dar um convite quando o cara da estirpe, do nível dele, do vulto do Kelly Slater, com tudo isso, com todas essas conquistas, com a história dele confundida com a história do circuito, o cara apto fisicamente ainda a competir, a desempenhar, tanto que ele fez uma bonita figura, avançou, foi até as quartas de final, nas oitavas ganhou, com todo respeito, surfa muito, cirúrgico, do queridinho, vou falar com aspas, o queridinho australiano Ethan Ewing. O Kelly colocou o Ethan para sair de cena e avançou e acabou perdendo para o Ramsi Bourrian, tá? Assim que ele fala o nome dele, e os marroquinos e a galera de origem francesa, porque Marrocos foi uma colônia francesa. Então o Kelly foi longe, assim, foi talvez mais longe do que as pessoas imaginavam e menos distante do que ele próprio deveria projetar, né? Mas fez uma bonita figura, quase tirou 10, mostrou a sua maestria. Ele não deixa de ser uma referência para todo mundo que entuba de backside, seja no Tahiti, no Havaí ou em qualquer onda que enrosque, beleza? Mas perdeu para o Ramsi. E que bacana ver um marroquino no circuito da elite mundial, num tour cada vez mais globalizado, num surf cada vez mais globalizado. E o Ramsi tem uma história de vida muito maneira. Rapidinho vou contar aqui. Qualquer coisa a galera mete a faca. Cara, o Ramsi, simplesmente, ele é da geração do Gabriel. Eu vou contar uma historinha. O Gabriel já tinha entrado na Elite em 2011, já tinha as 2 vitórias lá da primeira temporada. Em 2013, ele se deu conta, poxa, eu ainda posso competir o Mundial Sub-20, o Pro Júnior, o famoso, pelo menos na comunidade do surf, o Pro Júnior. Então ele competiu na Joaquina em Floripa, o Mundial Pro Júnior de 2013, o Gabriel. E ele fez a final daquele Mundial Pro Júnior com o Ramsi. E ele venceu, obviamente, porque ele não entra nas coisas para perder, ainda mais no Sub-20. Então ele já estava na Elite
ele dá um passinho para trás só para garantir um título mundial pro Júnior, vence lá na Joaca o Ramsey e o Gabriel, vocês se ligaram. Ele entrou em 2011, no segundo semestre. Estou falando de 2013, ou seja, ele estava na terceira temporada dele quando ele ganhou o Mundial Pro Júnior contra o Ramsey na final. E o Ramsey só entrou na Elite de 2023 para 2024. 10 anos depois daquela final, ele faz a campanha dele de acesso. Tudo bem, ele se lesionou de 22 para 23, teria entrado um ano antes, mas agora, de fato, ele pôde competir, sobreviveu ao corte. É um cara que tem um surf, um pouco, eu diria, antiquado, se a gente colocar o surf contemporâneo como referência, os aéreos e tal. Sabe dar aéreos, mas não dá com tanta facilidade como a nova geração. Mas tem um surf dito surf de força, o tal do power surf, super bem temperado, construído naquelas direitas fantásticas lá de Marrocos, uma nova fronteira do surf mundial, e mostrou que entuba bem de frontside. Então ganhou do Kelly Slater, se manteve, sobreviveu ao corte e está mostrando que tem um lugar de fato na elite. Demorou muito para chegar, mas marcou sua presença, chegou até a fase de semifinal, e eu acho que daí dá para estabelecer uma questão interessante, porque ainda tem que falar do Iago. Eu acho que tem a ver Ramsey e Iago, porque é o seguinte, o Tahiti, Teahupo'o, Chopo, é uma onda que, embora a gente tenha registros na história de muitas vitórias dos regular footers na técnica do grab rail, como o Andy Irons, como o Slater com 5 e tal, o Andy, a última vitória dele antes de falecer, no ano de morte dele, foi lá no Tahiti. Então, os goofy footers têm a capacidade de entrar mais de dentro da onda. Pensei muito sobre isso durante a etapa. Então, o Ramsey chegou até a semifinal, Stati fez uma linda figura, parou na semi. Iago sobreviveu ao corte no limite e ganhou do Jack Robinson, que é o defensor do título da etapa, ou seja, se mostrou ali capaz de protagonizar um momento também de muita explosão, de muito vigor, e claro, com aquela técnica dele, à la Jerry Lopez, uma versão contemporânea, claro. Então isso é para falar um pouco que os goofys do atual cenário levam uma vantagem porque são excelentes surfistas e dropam de um lugar diferente. Eu acho que o regular ele tem a capacidade de às vezes ficar mais profundo, mas ele não consegue se lançar do mesmo lugar da bancada, porque ao dropar ele não consegue ter a mesma velocidade de quem está encarando aquela monstruosidade com o rosto de frente. Então acho muito interessante observar a trajetória do Ramsey, do Iago, do Gabriel e do Ítalo, e se a gente olhar para os 4 melhores da etapa, 3 eram goofies. O único regular é o John, o vice-campeão. E na batalha feminina, a vice-campeã, a Breeza Hennessy, também era uma regular footer. Um adendo sobre o Ramsey. Se vocês lembrarem, lá no pré-olímpico de Porto Rico, a gente precisava ter uma combinação de resultados muito, quase surreal, muito complicada de acontecer, que era o Gabriel vencer o evento, e ele venceu as 8 baterias que ele competiu, até incluir a final. Ele precisava vencer o evento, e na final, o Ramsey Bourrian, precisava ficar em segundo para bloquear os 2 franceses que estavam na final, senão o Gabriel não iria para os Jogos Olímpicos, simplesmente. Não adiantava o Gabriel ser campeão e um dos franceses ser o vice-campeão. Então o Ramsey foi o vice-campeão, fazendo uma dobradinha, lembram lá do Mundial Pro Júnior? Pois bem, rolou de novo, Gabriel em primeiro, Ramsey em segundo, segurou os franceses, Gabriel foi para as Olimpíadas. Então eu já perguntei para o Gabriel, já pagou o churrasco? Ele merece. E ele merece muito porque ele protagonizou uns momentos impressionantes, né? Ele saiu até meio troncho de algumas bombas e de notas altas, porque ele é um cara grande, forte, e realmente teve uma que ele negociou com a bola de espuma, o tal do fanball, de um jeito, saiu até meio torto, mas sobreviveu. E quando os caras chegam no canal, depois daquelas bombas, sobrevivendo em pé na prancha, os caras sabem que vem nota grande. Quando eu falo nota alta, não é nem 8, não, é de 9 para cima. E o Ramsey fez isso. Então, valeu, Ramsey. Como ele mesmo diz que ele fala português, com um sotaquezinho ali francês, mas fala bem, é amigo da galera de Niterói. Inclusive, tem uma senhora do meu prédio, que é mãe de um grande amigo dele. Alô, Davi Chalub. Merci beaucoup, Ramsey. Então é isso, o Ramsey, que ele fala em português lá no People on Tour. Vamos pegar umas ondinhas, cara? Vamos pegar umas ondinhas, cara. Ele manda essa. Ele tem essa sagacidade de mandar um português quase com sotaque, não é nem carioca, eu acho que é mais de Niterói. Se a gente olhar para os últimos 10 anos, qual é o maior clássico do surf de competição internacional? Porra, eu quero saber quem é que vai responder que não é Gabriel Medina e John Flores. Fala sério, com respeito a todos os outros participantes do Tour. Então a gente esperou 10 anos para ver Tahiti assim, estrondando as bombas assim, históricas, porque lá em 2014 o Slater ganhou do John na semifinal e fez a final com o Gabriel e perdeu
naquela campanha histórica do primeiro título do GM no Tour. Pois bem, 10 anos depois, olha esse marco temporal aí, efeméride que eu falei. Vai lá no dicionário, galera, então bota aí significado. Vamos ampliar o repertório aí, o vocabulário, rapaziada. Pois bem, 10 anos depois da vitória mágica do Gabriel, a referência, quando as pessoas falavam nas transmissões em língua inglesa, em português, sobre esse evento de 2024, era: será que vão dar aquelas bombas lá de trás de 2014? A galera tem essa marcada na memória aquele evento, né? Então rolaram ondas muito parecidas, porque aquele fundo é incrível, tá lá. Se a ondulação vier de jeito, o vento não atrapalhar e ainda der uma ajudadinha de emoldurar com o terralzinho de vez em quando, a coisa fica realmente digna de um filme, de um épico, um filme realmente apoteótico. E aí o John e o Gabriel fizeram uma semifinal com um cara de final, mas claro que o que veio depois também foi bacana pra caramba. Dessa vez eu não estava lá na Globo trabalhando, porque não estava na escala, então em vez o comentarista saiu de cena e o torcedor entrou em cena, e o torcedor sofre pra caramba, grita, pula, xinga, mas xinga sem gritar muito para respeitar os vizinhos. Mas foi demais, foi especial, uma pena que o Gabriel não venceu. Eu acho que todo mundo deve concordar comigo, se ele saísse daquela bomba, que ele quase que escorrega no final, não sei nem o que aconteceu. Eu sei que depois daquele eminente 10, que ele acabou caindo e virou um 3.33, ele foi lá trocar de prancha. Mas eu acho que o que foi mais dramático naquele momento, a Gabriel responde depois pra gente, não foi, eu acho que no final da onda que ele caiu, que ele se machucou, porque ele se machucou. Ele ganhou uma tatu nova, ele tem várias tatus no braço, no corpo inteiro, porque a galera usa como referência essas tatuagens de riff, né, de onda de riff, que quem faz boat trips, quem viaja para fora do Brasil, tem também, dá para na Bahia tomar uma patada de tigre. O Gabriel tomou uma patada de tigre tahitiana, um tigre com sotaque polinésio, franco-polinésio. Pois bem, ele tem um tigre aqui tatuado e ganhou essa patada e ainda machucou também o pé, deu uma ralada no pé. E no momento que ele foi resgatado do jet ski, a minha mulher, porra, Aline, não faz isso comigo não, falou: ele tá desacordado. Meu irmão, quando ela falou isso, eu falei: que isso? Meu coração, na hora ali, parou de pulsar. Mas ele estava só no trâmite ali de subir no jet ski, foi lá pegar uma prancha nova e voltou, mesmo com a patada de tigre, ainda olhou para a patada, deu uma risada assim: meu irmão, agora eu vou mais instigado ainda. E meu camarada, Pedro Burkhauser, da conta People on Tour, que estava lá no Tahiti e está sempre no entorno do circuito, com altos conteúdos, registrou essa patada do tigre. Valeu, Pedrão. Sua torcida, sua vibração pelos caras é muito especial, por todos eles e elas, né? E eu acho que todo mundo acreditava que ele pudesse virar a bateria, porque ali ele, de fato, estava assim, no limiar, naquela linha tênue que divide uma nota baixa de um 10. Aquela onda era uma dessas que vem impresso o 10. Como aconteceu numa bateria anterior, que ele sai da onda já falando: é um 10, é um 10. O cara sente isso, né? O Kelly lá atrás, que já teve uma somatório perfeito de 20 pontos, a galera faz isso, às vezes pede 10 e vem um 9 alto, como já aconteceu. Então, depois dele quase tirar o 10, né, ganhar a patada do tigre, trocar de prancha, voltar para a água, todo mundo acreditava e eu estava incluído nesse grupo. Todo mundo, né? Modo de dizer. Mas eu acho que todo mundo que conhece o Gabriel, o poder dele, acreditava numa possível virada. Ela não aconteceu, acho até que teve aquele 9, se não me engano, 77, John. Achei um pouquinho exagerado, mas o John, no final das contas, mereceu a vitória. Mereceu a vitória porque o Gabriel não saiu daquele tubo, senão a história seria outra. Mas aí o John foi para a final. Ítalo ganhou do Ramsey na outra semi, então o Ítalo já estava esperando o vencedor desse clássico, desse épico, John versus Gabriel. E o Brabo mostrou que merece esse apelido. Eu não chamo ele de Brabo não, porque eu desenvolvi com ele um outro apelido. Não chamo ele de Brabo não. Eu chamo ele de pé de chumbo ou pé de cola, porque o cara não cai da prancha, o cara surfa forte em qualquer lugar. Entendo que o cara é brabo mesmo e ele mostrou. Não fazia uma final desde o Surf Ranch, da piscina do Kelly, no ano passado, e não vencia um evento desde o ano que ele foi campeão olímpico. Então ele também protagonizou assim, uma virada de chave, um momento histórico. Ele foi o grande protagonista, óbvio, o grande campeão. E que coisa incrível, né, cara? O campeão olímpico, na estreia do surf nas Olimpíadas, vence uma etapa da elite do surf mundial no palco olímpico, mas ele não vai estar nas Olimpíadas. Então, quem sou eu para imputar alguma mudança nas regras do COI? Mas vou sugerir aqui, gostaria de saber a opinião de vocês. Soltem o verbo aí nos comentários. Não seria bacana que os campeões olímpicos, por exemplo,
Carissa Moore e Ítalo Ferreira tivessem a vaga agora no Tahiti, a Carissa acabou até saindo do circuito para se preparar para esse momento, porque ela garantiu, via Liga Mundial de Surf, a vaga dela para lutar pelo bicampeonato olímpico. E o Ítalo, como viveu um momento de instabilidade no circuito, acabou não garantindo, via Liga Mundial, essa vaga, mas quem sabe, de Paris ou do Tahiti, as regras não possam mudar, porque a gente tem aí palcos clássicos da cultura do surf, né, dos roteiros do surf, que a gente tem em Brisbane e Los Angeles na sequência. Ou seja, pode ser que seja Gold Coast e Tressos, eu acho que não é o Tahiti, não é Chopo, e também não é Snapper Rocks, mas sendo a Olimpíada em Los Angeles, é possível que Tressos seja o palco. Então não seria legal que nas próximas edições do surf olímpico, os campeões das edições anteriores tivessem um convite? O Ítalo não vai estar nessa. Eu que me dei bem, que vou comentar lá na Globo, ao lado do Brabo, que ele vai estar com a gente lá. E afinal, cara, assim, o Ítalo já veio energizado e ele é um cara iluminado. O cara que ele venceu o pré-olímpico antes das Olimpíadas. Lembra aquela história? Chegou com prancha emprestada, surfando de bermuda jeans e ganhou as Olimpíadas depois. Né? O Gabriel perdeu até a disputa do bronze, ele foi lá e foi o grande protagonista. Aquele momento que fica marcado na história de uma maneira assim irrevogável, né? Imutável, não dá para tirar. Claro que qualquer campeão olímpico daqui para frente vai estar na história, mas o primeiro tem ali um valor super especial. Então, o Ítalo é o primeiro campeão do surf olímpico e ele chega no palco das Olimpíadas, na etapa do circuito de elite mundial e vence a etapa de uma maneira contra o Príncipe de Pipeline, o cara que é um especialista em tubos de consequência, mas no Tahiti ele está precisando, ele não tem a mesma intimidade que ele tem com o Pipe. Então o Brabo foi lá e colocou o Príncipe de Pipeline em combinação logo no início da bateria. Então o John John até deu uma equilibrada no final, mas o Ítalo venceu e venceu de uma forma categórica. Os brasileiros que na primeira metade da temporada não brilharam intensamente como a gente e o circuito esperava, nessa segunda metade vem coisa boa por aí, porque depois de tudo que aconteceu no Tahiti, com um brilho especial de Tati Weston Webb, de Iago Dora, de Gabriel Medina e de Ítalo Ferreira, todos eles tiveram o seu quinhão, o seu momento iluminado. Então, vem coisa muito boa pela frente, não vem? E olha só, o ranking foi balançado, porque a gente teve vários caras do pelotão de frente que perderam de forma prematura. Ethan Ewing, Griffin Colapinto perderam de forma prematura. George Smith, que estava em quinto lugar, também perdeu. O Jake Marshall, que convenhamos, meu amigo, todo respeito, o cara é da elite mundial, é fera braba, todo mundo lá surfa demais, mas o Jake é um cara, uma carta fora daquele baralho ali da primeira folha, né? Então, assim, os brasileiros acenderam, vários caras que estavam no pelotão de frente caíram, o John John, vice-campeão, até acende a liderança, se mantém lá no topo, mas os brasileiros, a Tati, por exemplo, sobe para o 7º lugar e já observa ali as 5 melhores que vão para a decisão do título mundial um pouco mais de perto, e olha, com aquela capinha da super heroína, nota 10 no Tahiti. E no masculino, o Iago também elevou um pouco o status dele dentro do grupo da elite, porque agora não tem mais corte, agora é até o final da temporada, e a gente ainda tem, depois dessa 6ª etapa, a gente tem mais 3, ou seja, 30 mil pontos em jogo, muita coisa pode acontecer. O Gabriel já aparece ali na 11ª posição, com o Ítalo, meu amigo, com os 10 mil pontos, que representam um foguete supersônico no ranking. O Ítalo simplesmente sobe 11 posições. Ele sai do 16º lugar e aparece já dentro da zona de classificação para o Final Five. Ou seja, se tudo terminasse agora, ele disputaria mais um título mundial. Então a gente ainda tem a possibilidade de muita coisa mudar e quem sabe ter um ou até mais de um brasileiro lutando pelo título mundial lá em setembro na Califórnia, Estados Unidos. E no meio do caminho, quem sabe não pintam aí algumas medalhas olímpicas. Acreditam nessa tese? Eu acredito e acredito muito depois de tudo que aconteceu no Tahiti. Então, realmente, essa etapa do Tahiti foi histórica e muito especial para os brasileiros.